Mateus 26, do versículo de número 26 até o versículo de número 30. E nós ficaremos nesse texto durante toda a nossa exposição. Todos acharam? Ok? Está escrito assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado por esse culto nesta manhã, neste dia do Senhor e neste lugar. Obrigado, Senhor, porque toda a liturgia nos conduz à exposição da sua palavra, que é o momento em que o Senhor falará com todos nós. Obviamente, nenhum homem é digno o suficiente ou suficientemente habilitado para ser boca do Senhor e instrumento do Senhor nessa ação. Então eu lhe peço, primeiramente em meu favor, que o Senhor não leve em conta meus pecados, pelo contrário, que o Senhor me utilize a despeito de quem eu sou e me faça um instrumento valoroso nas tuas mãos para expor a palavra aos meus irmãos, dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ti, pois só o Senhor é digno de recebê-las. Essa oração eu não faço em meu nome, é claro, mas eu faço pela mediação, eu faço pela ação, eu faço pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. O banquete final, o dia em que crentes de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações se assentarão na mesa do Senhor, é um assunto recorrente no Novo Testamento. É um assunto também presente no Antigo Testamento. O Senhor, no Salmo 23, prepara uma mesa para o salmista na presença dos seus inimigos e banqueteia com ele. No Novo Testamento, há muitos textos que apontam para o banquete. Apocalipse está recheado de textos. O Novo Testamento, nós temos algumas parábolas que apontam para isso. E se nós pensarmos no banquete como um todo, nós devemos levar em conta pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que ser participante deste banquete não está relacionado ao nosso nobre nascimento, ao nosso sobrenome, ao nosso poder aquisitivo e muito menos à nossa força física. Participar do banquete não depende da nossa própria dignidade. No Novo Testamento, o Senhor Jesus conta uma parábola de que o rei convidou os servos ao banquete. E os servos disseram: eu não vou, eu tenho um outro compromisso, estou cuidando de outras coisas. O rei então fica enfurecido e manda chamar os indignos. E o texto diz: todos aqueles que vocês encontrarem pelo caminho, tragam para minha casa. E a casa fica cheia. Então, para participar do banquete, requer de nós um certo nível de indignidade. Não somos dignos de chutar a porta e nos assentarmos na mesa do rei. Mas, ao mesmo tempo, o rei, por ser gracioso, o rei, por ser dadivoso, convida indignos e transforma esses indignos. Se você levar em conta todos esses textos que dizem sobre o banquete, você vai perceber que há uma necessidade de vestes nupciais, de vestes festivais. O que isso significa? Apesar de ser indigno, quando eu for convidado para o reino, eu devo trocar as minhas vestimentas. Eu devo me vestir adequadamente. Isso aponta para uma vida santa.
Indignamente fui convidado, mas agora para participar eu devo ter uma vida de santificação. E o último aspecto, e esse mais presente lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, é que para participar desse banquete, ou a condição essencial para a participação, é que nesse banquete nós só teremos adoradores a Deus, só aqueles que adoram a Deus. Será impossível participar desse banquete sem adorar a Deus. Nós olharemos mais uma vez essa figura do banquete presente, agora, ceia do Senhor, mas com vistas ao banquete final. E nós olharemos esse texto por 3 perspectivas. A perspectiva do passado, a perspectiva do presente, e mais específico do nosso próprio presente, e uma perspectiva do futuro. Como a ceia do Senhor une passado, presente e futuro, apontando para aquele grande dia onde eu e você nos assentaremos na mesa do Rei e vamos banquetear com Ele, vamos jantar com Ele, vamos almoçar com Ele, vamos festejar junto a Ele. Mas antes de nós entrarmos no texto, enxergando passado, presente e futuro, creio ser necessário que nós olhemos os textos anteriores a esse texto que nós olhamos e os textos posteriores. Vamos dar uma olhada no versículo de número 20 até o versículo de número 25. O texto diz que antes da ceia, chegado à tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Perceba que antes de Jesus partir o pão, antes de Jesus dar o vinho, antes de Jesus apontar para o banquete final, ele tem a certeza de que o traidor está na mesa e mais, de que todos os discípulos tinham a possibilidade de o trair. Isso aqui é muito importante, porque todos os discípulos perguntam para Jesus: sou eu? Significa que eles duvidam até mesmo de si. Os discípulos têm a certeza de que eles não são tão bons assim. Mestre, sou eu que vou te trair? Há a traição real, mas há a possibilidade da traição geral, de todos o traírem. E depois desse texto, qual é a constatação de Jesus? Versículo 31 até o 35. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois da ceia, Jesus percebe que ele ficará sozinho. Uma outra tradução diz no versículo de número 31, essa noite todos vocês me abandonarão. Então aqui a realidade é do abandono geral, mas o discurso é da parceria até o final. Então antes de partir o pão e depois de partir o pão, Jesus tem a certeza de que está cercado de um traidor, e há a possibilidade de todos o traírem, e que está cercado de falastrões hipócritas, que no fim das contas irão abandoná-lo totalmente. Jesus vai enfrentar tudo isso sozinho. E por que eu disse essas coisas?
Porque é extraordinário Jesus tendo, mesmo detectado a traição e o abandono, prosseguido até o fim. Eu acho, olhando para mim, que eu, se soubesse dessas coisas, chutaria a mesa, apontaria para Judas e falaria: você é um traidor, você não merece estar aqui. Olharia para Pedro e falaria: cale-se, porque você vai ser o primeiro a fugir, vocês todos não vão ter coragem. Chutaria a mesa, daria um estalo de dedo e começaria a chover mais uma vez. Eu talvez fizesse exatamente assim. Destruiria a humanidade e começaria de novo. No entanto, nós temos um Salvador generoso, gracioso, que optou morrer por imperfeitos, que optou morrer por pecadores, por homens indignos. Pois bem, ditas essas coisas, vamos lá então enxergar o que Jesus fez, mesmo em meio a mentirosos, traidores e homens que o haveriam de abandonar. Perceba que o que nós temos aqui é uma refeição, é uma grande refeição. Versículo de número 26 diz que eles estão comendo. E o que eles estão comendo aqui? O que está acontecendo? Bom, os evangelhos nos dizem que Jesus participou certamente de 3 festas da Páscoa e possivelmente de uma 4ª festa. João vai dizer que ele participou de 4 festas da Páscoa. E esta aqui é a festa da Páscoa, a festa onde o povo de Israel celebra a libertação do Egito e o encaminhamento à terra prometida. Essa era aquela festa predita, ou melhor, aquela festa estabelecida no Antigo Testamento, onde um cordeiro era degolado, o sangue do cordeiro era posto num balde, num recipiente, o cordeiro era assado sem as suas vísceras, sem alguns dos seus órgãos, era assado de forma plena, ervas amargas eram postas na mesa, pães sem fermento eram distribuídos, e aquela noite da Páscoa, o sangue do cordeiro foi passado na verga da porta, foi passado ao redor da porta, e os israelenses comeram, vestidos, cingidos, cajado na mão, comeram totalmente aquele cordeiro para a viagem que se iniciaria. Então Jesus está celebrando essa festa. Jesus está celebrando a festa da libertação, a festa em que o anjo da morte passou por cima de Israel e não feriu os israelitas por causa do sangue do cordeiro. Mas note que essa Páscoa foi uma Páscoa diferente. Aqui os estudiosos acreditam que Jesus celebrou essa Páscoa um dia antes. E por que Jesus haveria de celebrar a Páscoa um dia antes? Porque na sexta-feira ele seria o cordeiro que daria sua vida em troca ou em resgate do mundo. Então ele tinha que celebrar um dia antes, mas isso é facilmente detectado no nosso próprio dia a dia. As festas religiosas de Israel traziam muitas pessoas. Quem chegava primeiro reservava os primeiros lugares no dia da festa. Haviam poucos lugares para celebrar a Páscoa de forma coletiva. Israel era uma cidade pequena, Jerusalém em específico era uma cidade pequena. Então, como esses lugares eram escassos, quem chegava primeiro adquiria a possibilidade de celebrar a ceia na sexta-feira e naquele lugar. Quem ia chegando depois na cidade ia tendo que alugar outros lugares em outros dias. Os estudiosos dizem que a Páscoa era celebrada de quarta-feira até sexta-feira, com refeições na quarta, na quinta e na sexta, para vários tipos de convidados. Então Jesus aqui está celebrando na quinta-feira a Páscoa. E como a Páscoa não poderia ter o sacrifício do cordeiro, a não ser na sexta-feira, essa refeição não tem a presença do cordeiro. O cordeiro não está na mesa. Em momento algum a Bíblia diz que o cordeiro está assado e pronto para ser ingerido. Enquanto comiam, a refeição é interrompida. Jesus interrompe aquele momento, pega um daqueles pães sem fermento, o abençoa, o parte e o dá aos seus discípulos. Jesus está introduzindo um novo rito. Jesus está inserindo uma nova ação naquela reunião, aquele jantar, naquela reunião de Páscoa.
Jesus vai pegar um daqueles pães, vai abençoá-lo com algum tipo de bênção judaica. Nós não sabemos qual é o tipo da bênção judaica, e pouco importa saber qual foram as palavras que Jesus disse, isso seria especular. Mas Jesus abençoa o pão e o parte, e ao partir o entrega a seus discípulos. Quando Jesus parte o pão, ele está demonstrando metaforicamente, ele está demonstrando o pão como um símbolo daquilo que seria feito com o seu próprio corpo. O corpo de Jesus, algumas horas à frente, seria partido. O corpo de Jesus seria moído, o corpo de Jesus seria rasgado, o corpo de Jesus seria triturado. E o Senhor fez isso com o pão. E não só demonstrou que o pão seria o seu próprio corpo, mas o entregou aos seus discípulos. Num ato gracioso e voluntarioso, o Senhor Jesus dá de si mesmo aos discípulos. E onde eu sustento todas essas coisas? Na fala de Jesus. Jesus, após partir o pão, abençoá-lo e entregar aos discípulos, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui talvez a gente tenha que olhar o texto de trás para frente. Primeiro enxergando o que Jesus entendia como isto é o meu corpo. Inúmeras metáforas na Bíblia apontam para Jesus como alguma coisa que ele não era. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus não se transformou em árvore naquele momento ao dizer que ele era a videira verdadeira. Jesus disse que ele era a porta, por exemplo, e ele não se transformou em porta eficazmente. Jesus disse ser ele a estrela da manhã e ao Cordeiro de Deus. Fisicamente, Jesus não se transformou em nenhum desses objetos. No entanto, todos esses símbolos representavam algum aspecto do que Jesus era. Quando Jesus disse ser ele a videira verdadeira, ele estava apontando ser ele o verdadeiro Israel. E todo aquele que estivesse atado a ele seria alimentado pelo agricultor, que é Deus o Pai. Quando Jesus disse ser ele o pão da vida, ele estava demonstrando que ele era o alimento necessário para sustentar os povos. E ele mesmo disse isso lá em João capítulo 6, versículo de número 32. Jesus disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os discípulos disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então o que Jesus está fazendo aqui é utilizar uma metáfora. Do mesmo jeito que ele disse ser ele a rosa de Saron, ser ele a estrela da manhã, ser ele o leão da tribo de Judá, são símbolos da ação do Messias. E o símbolo maior do Novo Testamento foi dito lá no início do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus diz isso é o meu corpo, não significa que o corpo se transformou. Há três possibilidades da ceia, há três vertentes na ceia. A primeira vertente, chamada transubstanciação, a segunda vertente, chamada consubstanciação, e a terceira vertente, que mantém as essências dos objetos. É importante nós pensarmos nisso. A doutrina católica romana vai apontar para a transformação do pão e do vinho em carne e sangue de Jesus. Essa doutrina é chamada de transubstanciação. A substância se alterna. E isso é uma discussão filosófica profunda, tem pontos complexos dessa ideia, mas a ideia central é que o pão se transforma em carne real de Jesus, utilizando esse texto: isto é o meu corpo. A segunda posição, uma posição luterana, é a da consubstanciação. O pão continua sendo pão, mas ao mesmo tempo ele também é corpo. Então as duas substâncias estão juntas. A posição reformada, tradicional, é que pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. Não há uma mistura das substâncias, mas há uma presença real de Jesus na ceia de forma espiritual. Nós vamos chegar até lá. Bom, Jesus não só disse que o pão representava o seu corpo,
E não só entregou aos discípulos, mas ele ordena que os discípulos tomem e comam. O que isso significa? Que todo crente deve participar deste sacrifício de forma ordenada. Eu e você devemos participar do corpo de Cristo moído e esmagado na cruz. O que isso significa? Talvez um exemplo claro seja dado por meio da ingestão de alimentos. Se você comer uma maçã, essa maçã passa a ser parte daquilo que você é. Ok? Se você comer arroz e feijão, se você comer um pedaço de carne, isso se torna parte de você. Aqui Jesus está mandando nós participarmos do seu corpo. Significa que nós nos tornamos parte dele, que nós nos tornamos parte com ele. E esse participar é assumir de forma clara e evidente que a morte de Jesus aponta para a nossa própria morte e a morte de Jesus é a única coisa capaz de nos dar vida. Então todo crente deve participar para ter vida da morte de Jesus, morrendo para o mundo e se alimentando da morte de Jesus. O que nós temos aqui então é a Páscoa sendo transformada na ceia. E quando a Páscoa está sendo transformada na ceia, algo de sagrado está sendo estabelecido. E esse algo de sagrado está sendo fundamentado na morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa morte do Senhor, esse ato de entregar o corpo, deve ser comemorado para sempre. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, Paulo disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós acabamos de enxergar nessa refeição memorável que o pão da vida é a verdadeira comida. Mas também devemos enxergar que o fruto da videira é a verdadeira bebida. No versículo de número 27, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças do mesmo jeito, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Do mesmo jeito que o pão representava o corpo partido de Jesus, agora o vinho representa o sangue vertido de Jesus. Foi Jesus que fez essa comparação. Lá em João, capítulo de número 6, versículo de número 53. A seguir, Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus não estava ordenando algum tipo de canibalismo aqui. Ele está dizendo que todo crente deve participar da sua morte e fazer da morte de Jesus o próprio combustível para a vida, a própria fonte de sustento. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus. E mais, Jesus falou: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Maravilhoso isso. Jesus então pega um cálice de vinho, e aqui é vinho mesmo, mas se você tiver a oportunidade um dia de visitar Jerusalém, e eu faço votos que todo crente conheça esse lugar para saber um pouco mais da história do Novo Testamento e do Antigo Testamento, o vinho era um vinho que tinha dupla adição de água. Então ele era um vinho bem fraquinho, ele era alcoólico, é verdade, mas bem fraquinho, diluído em água 2 vezes, que a produção de vinho não conseguia atender todo mundo, então nesse momento era um vinho menos alcoólico. Alcoólico, só que menor, um vinho bem fraquinho que era servido. Jesus então diz que o vinho é o seu sangue, e o seu sangue é a verdadeira bebida. O seu sangue é o verdadeiro combustível. E por que Jesus diz isso? Ele mesmo explica no versículo 28. O meu sangue é o sangue da nova aliança.
Sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aqui nós temos 3 aspectos do sangue de Jesus. Primeiro, o sangue de Jesus é a chave do céu. Esse é o ponto. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. É o sangue da aliança feita entre Deus e os homens. Aquela aliança predita em Jeremias capítulo de número 31. Lá Deus disse que faria uma nova aliança com os homens. Não mais com o sangue de cordeiro, mas agora com o sangue da nova aliança. Com o sangue do seu próprio Filho. Com o sangue do unigênito Filho de Deus. O sangue de Jesus é o sustento, porque o sangue de Jesus é o meio, é a forma pela qual eu e você temos aliança com Deus. É a maneira pela qual eu e você nos aliançamos com Deus. Mas esse sangue é derramado em favor de muitos, e aqui nós temos 2 erros a serem evitados. Primeiro, derramado em favor de muitos não significa derramado em favor de todos. E isso é importante porque se o sangue de Jesus fosse derramado em favor de todos, estavam todos salvos. E por que estavam todos salvos? Porque o sangue de Jesus tem valor suficiente para remir o mundo inteiro. No entanto, ele só é eficaz àqueles que creem. Então note que ele é derramado em favor de muitos, não de todos. Porque todos aqueles que hão de crer serão salvos. E a pergunta poderia ser, e como crerão? E aí a Bíblia diz, por meio da pregação do Evangelho. Deus concede o dom da fé. O dom da fé vai crer. Essa crença vai transformar esse crente numa nova criatura, eleita antes da fundação do mundo, mas reconstruída no momento histórico da conversão. Segundo erro a ser evitado, derramado em favor de muitos não é derramado em favor de poucos. Então nós temos que entender, não é de todos, mas também não é de poucos, é de muitos. Muitos estão aqui inseridos no sangue da nova aliança. Muitos, de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações, de todas as idades, de todas as cores. Gente dessa cidade certamente estão inclusas nesse aspecto. E gente de todas as cidades, gente de todos os lugares, gentes de todos os povos. Em terceiro lugar, o sangue da nova aliança é a chave do céu, derramado em favor de muitos para perdoar pecados. Martinho Lutero disse que a gota do sangue de Cristo, uma só gota, valeria mais do que céus e terra. E por que ele disse isso? Porque o sangue de Cristo é o único antídoto para o pecado. É o único antídoto para remir pecado. No formulário para a ceia da liturgia da Igreja Cristã Reformada Holandesa, tem um trechinho que é bastante interessante sobre a ceia. É como se Jesus assumisse a primeira voz, é como se Jesus dissesse. E nesse ato, eles reproduzem a fala de Jesus mais ou menos assim: enquanto de outro modo vocês teriam sofrido a morte eterna, eu dou o meu corpo para morrer sobre o madeiro e derramo o meu sangue por vocês, e nutro e refrigero suas almas famintas e sedentas com o meu corpo sacrificado e com o meu sangue derramado para a vida eterna. Com tanta certeza como esse pão é partido diante dos seus olhos e esse cálice lhes é dado, comam e bebam com sua boca em memória de mim para a remissão de todos os pecados. Maravilhoso isso. É exatamente essa leitura de que nós temos da ceia. E o que a ceia nos aponta? A ceia nos aponta aquilo que aconteceu no passado. No passado, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse, isso era o meu corpo, representando a sua morte, e entregou o seu corpo de forma representativa para todos os crentes, dizendo, tomem, participem disso. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o entregou a seus discípulos, dizendo, este é o cálice da nova aliança, tomam e bebam todos vocês, tomem e bebam todos vocês, porque este cálice representa o meu sangue, derramado em favor de muitos,
para a remissão do pecado. Aquilo que Jesus fez no passado deve ter um sentido no presente para a minha vida e para a sua vida. E qual é esse sentido? Eu e você devemos participar do sacrifício de Jesus. Eu e você devemos tomar posse desse sacrifício, entendendo que eu e você devemos morrer ou nos assemelhar à morte de Cristo. Eu e você morremos para as coisas desse mundo. Eu e você abandonamos as coisas desse mundo. Aquele que não perder a sua vida não vai conseguir resgatá-la, mas aquele que perder a sua vida recuperá-la, é o que diz a Escritura. É necessário que o homem morra, é necessário que o homem tome a sua cruz, é necessário que o homem siga Jesus, é necessário que o homem tenha um ato voluntário de mortificação da carne. A ceia, aquilo que Jesus fez no passado, nos aponta para uma morte metafórica também, minha e sua, hoje. É necessário que eu e você morramos. É necessário que eu e você morramos para as coisas desse mundo, mas que ressuscitemos para as coisas de Deus. E há um segundo aspecto no presente. Não é só morrer. Há uma necessidade de eu e você fazermos de Jesus nossa comida e nossa bebida. Fazer de Jesus a nossa forma de energia. Fazer de Jesus o combustível que nos faz caminhar. É Ele e aquilo que Ele fez que nos dá vida. É Ele e aquilo que Ele fez que nos dá condições de caminhar. A comida não é a fórmula necessária para a vida, mas sim a verdadeira comida. Mais do que o arroz com o feijão, eu e você precisamos do corpo e do sangue do Salvador. A verdadeira comida, a verdadeira bebida. Então nós já temos aqui o que a ceia foi e aconteceu no passado e o que ela representa para nós no presente. Mas tem um outro aspecto, que é um aspecto que a gente deve considerar, que é o aspecto futuro. Paulo já disse que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós vamos anunciar a morte do Senhor Jesus. Então significa que a ceia vai ser um ritual sagrado que vai perdurar até o dia da volta do Senhor. Nós anunciaremos a morte do Senhor, falaremos da memória do Senhor, apontaremos para aquilo que o Senhor fez por meio dos elementos, isto é, a sua morte e ressurreição, até o dia em que Ele voltará. Há um aspecto futuro, há uma esperança futura. A ceia, então, nos aponta para uma realidade do futuro. E qual é essa realidade do futuro? E aqui o meu tema se estabelece. A realidade do futuro é o grande banquete em que eu e você haveremos de participar. Mas tem dois pontos que nós devemos olhar nesse preparo presente para o futuro. Olha o versículo de número 29. Jesus então disse aos discípulos, aqui não eram mais 12, eram só os 11, Judas já tinha ido embora. Jesus disse, desta hora em diante, daquele momento que ele tinha participado da ceia, e percebam que Jesus distribui o pão e o vinho, mas não participa do pão e o vinho, ele diz, desta hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira. É como Jesus dissesse, dessa hora em diante eu nunca mais beberei do fruto da videira. É óbvio que nessa refeição, e segundo a tradição judaica, havia 4 taças de vinho diferente. Em cada momento do ritual se tomava um tipo de vinho que tinha um simbolismo. Jesus já havia tomado vinho neste momento, e ele diz que ele não vai beber mais do fruto da videira até que aquele dia chegue. Jesus está dizendo, até aquele dia em que novamente eu vou beber convosco no dia do reino do meu Pai. 2 pontos aqui precisam ficar claros diante de nós. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E é óbvio que nos elementos da ceia Jesus está presente.
Jesus está presente de forma espiritual. Ele derrama graça nos elementos da ceia, ele derrama virtude nos elementos da ceia, e esse derramar faz com que os elementos da ceia para nós sejam verdadeira comida e verdadeira bebida. Então aqui Jesus está presente em espírito e graciosamente despejou virtude no pão e no vinho, para que o pão e o vinho transforme-nos em um com Ele e uns com os outros. A ceia tem esse poder, porque Jesus derrama graça sobre ela. Eu me transformo em um com você, porque a mesma vida de Cristo corre nas suas veias e corre nas minhas, e eu me transformo em um com o Pai. Isso tudo está acontecendo. Mas mesmo tendo a presença espiritual, há uma ausência que deve ser sentida. Jesus disse que nunca mais tomaria do fruto da videira até aquele dia. Se você olhar bem, você não vai ver Jesus fisicamente aqui. E como é que a gente deve entender a ceia? A gente deve entender a ceia com um aspecto de saudade e de esperança do reencontro. Deve existir uma saudade, e aqui eu vou dar um exemplo muito pessoal. O meu irmão não mora mais conosco aqui no Brasil, meu irmão mora fora do país. E nós conseguimos nos ver de 2 em 2 anos. E quando a gente reúne a família, a gente sempre se lembra do meu irmão. Ele não morreu, ele está vivo. A gente se lembra que ele gostava de comer desse jeito, que ele sujava a boca na macarronada. A gente se lembra de coisas que meu irmão fazia. E a gente tem a certeza de que ele está bem, de que ele está conosco, mas ao mesmo tempo ele não está presente. E o que isso gera em nós? Um desejo do encontro. A ceia deve ter esse mesmo aspecto. Se você olhar para o pão e para o vinho, você vai ver que o pão e o vinho recebem graça, mas você não vai enxergar Jesus sentado aqui conosco. Ele não está. Fisicamente ele não está. Significa que ele não está de forma real? Claro que ele está. Em espírito ele está, realmente. Mas ele não está fisicamente. Nem nos elementos e nem em pessoa. E por que ele não está fisicamente? Porque ele mesmo disse que não estaria. Eu não vou sentar com vocês para tomar o vinho, a não ser no dia do banquete. Todas as vezes que nós nos aproximarmos da ceia, a gente tem que lembrar do passado, aquilo que ele fez. A gente tem que lembrar que ele mesmo em meio a traidores e mentirosos, ele foi até o final. A gente deve se lembrar disso. A gente deve se lembrar da nossa responsabilidade. Eu tenho que morrer para o mundo e tenho que me alimentar de Cristo. Mas a gente deve ter uma saudade santa, ou uma esperança de que no futuro, e eu espero que esse futuro aconteça o mais rápido possível, meus olhos carnais vão ver o Senhor, e pela primeira vez, eu e ele brindaremos com vinho. Ele está aqui espiritualmente, mas não está fisicamente. Ele só estará fisicamente naquele dia, no dia do banquete. Ele só estará fisicamente no dia do reino do meu Pai. Ele só estará conosco fisicamente no dia da sua volta. E a ceia aponta para a volta de Jesus e para o nosso desejo de encontrá-lo. Eu gostaria de colocar isso de forma muito clara. Todas as vezes que vos reunirdes, não só a memória de Jesus deve ser celebrada, não só Ele deve ser trazido à nossa memória por aquilo que Ele fez, mas uma saudade misturada com esperança deve estar presente nos nossos corações. A gente deve desfrutar da ceia dizendo mais ou menos assim: Senhor, o Senhor se privou desse privilégio por amor de nós, e eu não vejo a hora que essa privação acabe e que o Senhor possa vir e sentar conosco e abençoar os elementos mais uma vez e entregar, não porque o Senhor há de se pendurar naquela cruz, mas porque o Senhor nos ama,
Nós devemos olhar para os elementos sempre com uma saudade, porque mesmo espiritualmente ele estando presente nos elementos, fisicamente ele não está. E nós devemos aguardar essa presença física de Jesus, que há de voltar. Quando Jesus termina de dizer, eu não vou beber mais, a não ser no dia da minha volta, ele se levanta, canta um hino e parte em direção da cruz. A ceia tem esse aspecto festivo. Tinha esse aspecto festivo lá atrás. Jesus canta um hino. Qual é o hino que Jesus canta? Provavelmente o conjunto de salmos de número 115 até o salmo de número 118. Esses eram os salmos cantados nesse ritual judaico. Então Jesus canta salmos 115, 16, 17, 18, algum trecho deles, alguma parte, nós não sabemos, mas esses salmos eram os salmos cantados. Ele vai cantar algum salmo desse tipo. A ceia é sempre uma festa para nós, a festa da vida. A festa da vida. Vida eterna e abundância agora, por meio dos elementos. E também será a festa final, o grande banquete do rei. Passado, presente e futuro se misturam na ceia e sendo costurados pela grande festa do amor. E não é por isso que em algum momento a igreja do passado disse que a ceia ou essa refeição era chamada a festa do amor. Eu gostaria que nós entendêssemos esse significado de uma vez por todas. Eu sei que você já ouviu isso, e a gente ouve sempre en passant, é sempre tão rápido, na hora de celebrar a ceia é lido, a gente nunca para ver os detalhes todos, né? E eu me estranhei, eu falei, com tantos anos pregando o Evangelho, eu não me lembro de ter pregado todos os aspectos da ceia, de ter olhado para ela. É sempre rapidinho no final do culto. Talvez hoje foi um tempo oportuno para todos nós, e nós pensarmos que a ceia aponta para aquilo que ele fez no passado, aponta para aquilo que eu e você devemos fazer no presente e aponta para aquilo que nós desfrutaremos no futuro. E tudo isso é uma grande festa da vida, é uma grande festa do amor. Feche seus olhos, se consagre para experimentar a ceia, para desfrutar da comunhão, para se deliciar na Eucaristia. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e vamos orar. Deus, que sacrifício glorioso que o Senhor fez no passado. Que exigência maravilhosa que o Senhor nos dá no presente, de vivermos pelo Senhor e morrermos para o mundo. E que esperança gloriosa nós temos no futuro, de nos assentarmos no banquete e termos o Senhor como anfitrião, tomando vinho e comendo pão mais uma vez conosco, festejando conosco a grande vitória do Senhor naquela cruz, amarga para o mundo, mas para nós, cruz bendita e gloriosa. Nos ensine a festejar a ceia com esses três aspectos, entendendo sua morte, nossa participação e nossa esperança. Nos ajude a celebrar a ceia sempre com amor e com saudade, sempre com o desejo de nos encontrarmos e nos tornarmos um de uma vez por todas, sempre com o desejo de que o Senhor se faça à mesa, se faça presente, se assente conosco. Nos dê sempre esse ponto a ser lembrado de que o Senhor se privou do vinho por amor de nós. E nós devemos aguardar esse reencontro celebrado com vinho e pão no dia da grande e gloriosa ressurreição dos mortos, no dia da sua volta. Nos ensine a cearmos com tudo isto, nos ensine a desfrutarmos da ceia com todos esses aspectos envolvidos e presentes. Nos faça valorizar o vinho e o pão, valorizar da mesma forma que o Senhor Jesus valorizou, a ponto de não negá-lo, mesmo entre traidores e mentirosos. Nos ensine a fazermos tudo pela celebração da ceia e para que nós participemos da ceia.
Obrigado por essa rica instrução do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.